me dá uns minutinhos pra eu contar uma história pra você? Olha só, há um tempo atrás, uma menina jovem, ela jogava basquete, inclusive ela jogava num dos clubes da cidade dela, que jogou inclusive contra a Hortência. Ela jogava numa cidade e a Hortência, a melhor jogadora de basquete do Brasil, né, que depois se tornou a melhor jogadora, naquela altura jogava num clube de outra cidade. Essa jovem, ela era muito esportista, ela era essa jogadora, tinha esse sonho ainda de ser essa grande jogadora, e um dia ela é muito magrinha, sempre se veste com agasalho desportivo, né, com fato de treino, como diz aqui em Portugal. E ela um dia conhece um rapaz, se relaciona com ele, fica grávida e aos 18 para 19 anos acaba por encerrar este sonho, porque ela descobre que está grávida, é uma mãe solteira, não é? Porque naquele relacionamento não se cria vínculo, não se gera uma família, e ela acaba por esconder aquela gestação. Ela engorda só 4 quilos naquela gestação e ela acaba por esconder aquela gestação até a hora que a criança nasce no banheiro. Quando é de madrugada, ela bate lá na porta do quarto da mãe dela. Mãe, será que a senhora pode ir lá na casa de banho, no banheiro, que eu tô passando mal? E de repente, quando a mãe vai até essa casa de banho para ver o que essa filha tá passando mal, essa filha se encontra exatamente nessa posição, com a criança assim na mão. Imagina, com os olhão assim, grandão, olhando para ela. O pai dessa menina enlouquece. E achando que se ligasse para a ambulância não iam acreditar nele, não é? E quando chegam os bombeiros, a enfermeira vira para essa menina e fala: meu Deus, cadê o pré-natal dessa criança? Você não passou em nenhum médico? E ela realmente não tinha passado em pré-natal, não tinha feito nada. Ela continuava jogando basquete até o 8º mês de gestação. Ela foi uma semana antes para casa de uma tia e a tia não percebeu que ela estava grávida. E quando aquela enfermeira diz aquilo pra ela: você não fez um pré-natal, podia ter morrido você e a criança. E aí, a partir daquele dia, aquela criança aparece naquela casa e começa a mudar a vida daquela família. É claro que isso, há tantos anos atrás, não era nada fácil. Se nos dias de hoje ser uma mãe solteira já é difícil, imagina em 1982. E ainda mais difícil ainda para uma jovem que tinha tantos sonhos, que tinha tantos desejos, que tinha um futuro belíssimo pela frente, que podia ter se tornado, como a Hortência foi, uma grande esportista, não é? E o mais incrível, como aquela criança que era tão improvável poderia vir ao mundo, e o que poderia acontecer com aquela criança que a partir daquele momento seria filha de uma jovem, não é? Sem uma estrutura financeira, sem um pai perto, um pai presente, biológico presente, e essa criança, ela seria o que nós poderíamos chamar de improvável. E talvez hoje você tenha uma história como essa, porque não são muitas as pessoas que nascem do banheiro, não é? Claro, deve ter muitas, mas não é a maioria. Mas talvez, não exatamente com uma história como essa, mas uma história também diferente, a sua vida, você nessa história é um personagem improvável. Eu sou esse personagem improvável. Esse personagem que exatamente há 39 anos atrás nasceu em uma casa de banho, nasceu em um banheiro. Uma criança que durante a gestação foi escondida e que na verdade aquela menina tão sem experiência, nem sabia o que futuro estava por vir sobre a vida dela, o que é que seriam os próximos passos. Eu quero dizer para você que mesmo que pareça muito improvável a sua vida, mesmo que as circunstâncias sejam muito improváveis para você, ou para esse momento que você está a viver, que é tão improvável e que você às vezes até esteja começar jovem, né, sem saber o que fazer e que parece a melhor solução eliminar um problema, deixa eu lhe dizer, esse improvável pode ser alguém muito grande. Esse improvável que é um fruto seu, ou que até mesmo é você, essa pessoa improvável, ela é amada, ela é desejada, ela é querida, ela tem um propósito nessa terra e não foi à toa que ela veio aparecer por aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante que você precisa saber hoje. Você precisa saber hoje, você é um espírito eterno.
dentro de um corpo com prazo de validade, mas você é eterno. É por isso que às vezes os desejos, os sonhos, a vontade de realizar vem sobre você e você olha para as circunstâncias e até mesmo olha para o seu corpo, olha para a sua idade, olha para o tempo que já passou e você às vezes pensa assim, mas já passou tanto tempo, será que ainda é tempo de realizar? Será que ainda é tempo de sonhar? Será que ainda é tempo de conquistar? Será que ainda dá tempo de estudar? Dá tempo de fazer alguma coisa será que dá tempo de eu ainda plantar para um dia colher? Deixa eu lhe dizer, ainda dá tempo. Sabe por que você sente essa vontade, esse desejo, mesmo que não combine com a sua idade, não combine com o seu momento? Porque você é um espírito eterno. O tempo, ele não combina com você. Parece que nunca vai ter fim, porque realmente não tem fim. Tem fim? Isso aqui, a matéria, o corpo. Mas você é eterno e é por isso que você sente essa sensação de que nunca vai acabar. Mas mesmo sendo um espírito eterno, nós estamos dentro de um corpo com prazo de validade. Então essa validade, esse tempo que nós vamos existir nessa terra tem que ser muito bem aproveitado. Porque a eternidade, você, o seu eu, que é eterno, tem um outro destino depois. Mas e o agora? O que é que você tem feito com o seu dia de hoje? O que é que você tem plantado hoje para colher amanhã? O que é que você está colhendo hoje que você já plantou ontem? Ou o que você está deixando de plantar hoje porque você acha que não vai ter tempo de colher amanhã? Ei, por favor, você não é esse improvável que você pensa que é. Você tem muito valor, há um propósito com a sua existência. Há um propósito com a sua existência. E eu posso garantir para você que apesar de ser muito improvável, uma pessoa que não teria um pai por perto, um pai biológico, uma figura paterna para direcionar, para guiar passos. Apesar de, graças a Deus, eu ter tido meu avô muito presente na minha vida, a minha avó muito presente na minha vida, mas um pai, ele é quem dá os passos, ele é quem guia, que faz andar, não é? E apesar de eu não ter tido esse pai, talvez ser uma pessoa daquelas que você já sabe o caminho, já sabe qual é o fim, existia um plano para a minha existência. A diferença é você querer viver o plano que foi designado para a sua existência ou viver por viver. Viver conforme a onda leva. E eu quero mostrar para você que você não precisa viver padrões de repetições. Como um dia quase aconteceu comigo. O padrão de repetição que era para acontecer comigo era exatamente esse: ter uma vida desestabilizada, era não saber quais eram os meus próximos passos, era não ser uma família, era repetir aquele padrão. De não ser amada, de não ter alguém que me amasse, era repetir aquele padrão de não ter família, de não ter elos, de buscar encontrar alguém, ser reconhecido por alguém, de buscar, mas de estar sempre sendo rejeitada. Esse era para ser o meu padrão. Mas chegou um momento em que eu escolhi não viver esse padrão. E quando você descobre que é possível paralisar essas repetições que já acontecem na sua família, que já acontecem desde lá de trás, que você vê famílias, na família só existem mulheres solteiras, impressionante, só existem mulheres solteiras. Impressionante como a repetição de doenças vão acontecendo dia após dia. Você vê o avô que era alcoólatra, os vícios acontecendo, aí o filho é alcoólatra e de repente a filha casa com um cara alcoólatra e o álcool entra para dentro da família dela e o neto nasce e vive uma vida alcoólatra. E aí você fala, meu Deus, como é que isso pôde acontecer? Como é que esses padrões se repetiram? O que aconteceu para na minha vida sempre existir morte, roubo, destruição, acidentes fatais que sempre acontecem, mortes prematuras, crianças que nascem e logo morrem, abortos espontâneos que acontecem? E existe uma causa para todos esses sintomas, existe uma raiz. Mas mesmo você sendo esse improvável, existe uma forma de você paralisar todas essas cenas, todas essas repetições de padrão sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que há 39 anos atrás, quem era para ser improvável, quem era talvez até para não existir, está aqui para dizer hoje para você que há esperança e há propósito para a sua existência. Viva o dia de hoje, porque apesar de você ser um espírito eterno, você está dentro de um corpo que tem prazo de validade. E isso um dia vai acabar. Então você precisa saber plantar hoje para colher amanhã melhor. Você precisa ter a garantia que a semente de ontem foi bem plantada, foi bem regada para você colher hoje. Que Deus abençoe a sua vida.